Bom dia a todos, hoje quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021, 28ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Lucas, o capítulo 11, versículo de 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram os vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles o matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Olha só, uma santidade desmascarada. Revestidos por uma piedade aparente e por uma humildade falsa, os mestres da lei e os fariseus tiveram a sua santidade colocada em xeque mate por Jesus. Mesmo sendo estimados pelo povo simples, justamente pela forma ostentosa aparente, que procuravam demonstrar sua fidelidade a Deus e à sua lei, não passavam de assassinos dos enviados do Pai, diz Jesus no Evangelho de hoje. Cultuavam os profetas, mas foram os seus antepassados que perseguiram e mataram os profetas. Eram tão cegos que não conseguiam perceber que Deus continuava enviando profetas. E como não conseguiam percebê-los no meio do povo, não tinham escrúpulos nenhum em eliminá-los sem dó e nem piedade. Certamente Jesus estava pisando num campo minado, tinha que estar atento em relação à sua própria sorte. Suas denúncias contra esta ala dos fariseus e dos mestres da lei seguiam na mesma linha daquela usada pelos antigos profetas, quando denunciaram as injustiças contra o povo, cada um ao seu tempo. Os profetas antigos nunca se calaram diante das maldades e das injustiças contra as pessoas humildes e simples. E esse comportamento dos mestres da lei e fariseus eram por eles denunciado com severidade, mesmo sabendo que poderiam pagar com a própria vida as denúncias feitas contra aquele grupo perverso. Jesus também não se calou diante das injustiças cometidas pelos mestres da lei e pelos fariseus, enfrentando-os de cabeça erguida e denunciando as suas armadilhas. Diante disso, não seria difícil imaginar como eles o tratariam e como seria o seu fim. Denunciando a perseguição e a morte dos profetas e enviados que vieram antes dele, Jesus denunciava antecipadamente a injustiça da qual ele próprio seria vítima. Sendo ele o Filho de Deus, pagaria com o preço de sangue, seria condenado à morte exatamente por aqueles que cultuavam e cultivavam uma santidade falsa em uma piedade aparente. E o pior de tudo, isso achavam que com esse comportamento desregrado estariam agradando a Deus. Com a paixão e a morte de Jesus na cruz, a dolorosa história da eliminação dos profetas atingiria o seu ápice. Mas também a maldade, a hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus seriam desmascaradas, e eles certamente teriam que prestar contas a Deus do mal que fizeram. E não demorou muito, nos anos 70 depois de Cristo, o país foi invadido, o templo destruído e nunca mais eles foram os mesmos. Olha só, isso é o que acontece com quem brinca com as coisas de Deus. Isso serve para a gente também e em todos os tempos. Reze comigo, meu irmão e minha irmã.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia e fiquem com Deus.